Boa noite a todos, vamos para mais um vídeo do canal O Marcionita. O nome do nosso vídeo é Revelação. Jesus, Crestus, não foi batizado nas águas por João Batista. Espero que vocês gostem. No meu modo de pensar, uma das maiores farsas incutidas nessa Bíblia pela ortodoxia que nós conhecemos hoje como Igreja Católica Apostólica Romana foi o batismo de Jesus por João Batista. Este episódio foi colocado de uma maneira bem clara, Jesus sendo batizado por João Batista. Para fixar bem na nossa mente, isso está colocado nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Lucas e Marcos, não deixando, para quem crer na inerrância da Bíblia, nenhuma dúvida que isso realmente é um fato que aconteceu. Bom, 99,99% do sistema religioso crê realmente que Jesus foi batizado por João Batista. Então eu creio que nesse vídeo tem uma tarefa bem difícil e, por que não dizer quase impossível, de tentar provar o contrário, mas vamos lá. Como eu disse, esse episódio é narrado nos 3 sinóticos, mas João Batista, em São João, ele é somente alguém que é testemunha dos fatos. Ele não está explícito que ele tenha batizado Jesus nas águas. Ele diz que ele veio realmente para batizar nas águas, mas ele dá testemunho que ele realmente viu a Crestos, mas aqui ele não afirma que ele batizou Jesus nas águas. Bom, na Bíblia Marcionita, no Evangelho do Senhor, escrito por Márcio, não tem o batismo de Jesus, Crestos. Este evangelho começa dizendo que Crestos desceu do céu e começou a pregar em Cafarnaum. Bom, o trecho é isso do Evangelho do Senhor. No 15º ano de Tibério César, sendo Pôncio Pilato governador da Judéia, Jesus desceu do céu para Cafarnaum, uma cidade da Galileia, e estava ensinando na sinagoga no sábado, e eles ficaram surpresos com a sua doutrina. Bom, continuando o nosso vídeo, a gente não tem muito material na nossa Bíblia, Então por isso a gente vai ter que recorrer a alguns escritos, fora da nossa Bíblia, Mas que também tem um forte aval para ser verídico. Então eu gostaria de citar o Testemunho da Verdade, da Biblioteca Nag Hammadi. Ele tem alguns trechos bastante interessantes que podem elucidar a gente contra a mentira que Jesus realmente foi batizado por João Batista. Começa assim: mas o Filho do Homem saiu da hipercibilidade, sendo estranho à contaminação. Ele veio ao mundo pelo Rio Jordão e imediatamente o Jordão voltou atrás. E João deu testemunho da descida de Jesus, pois foi ele quem viu a força que desceu sobre o Rio Jordão, pois ele sabia que o domínio da procriação carnal havia chegado ao fim. O Rio Jordão é a força do corpo, ou seja, o sentido dos prazeres. A água do Jordão é o desejo da relação sexual. E João é o arconte do útero. Esse episódio, para mim, nós somos marcionitas, ele é um fato. Aqui diz que Jesus desceu do céu. Isso aí é relatado 3 vezes lá no livro de João, que Jesus realmente desceu do céu. Eu não sei porque existe uma outra interpretação, a não ser essa, que ele tenha descido do céu com um espírito adulto, vivificante, com aparência humana. Mas aqui é interessante que diz que Jesus desceu do céu e João Batista foi o testemunho dessa descida, porque ele desceu no Rio Jordão. Aqui não diz que João Batista batizou Jesus. Isso já acrescenta bastante a nossa tese que realmente João Batista não batizou Jesus. Continuando, no Evangelho de São João não há o episódio de Jesus sendo batizado por João. Há sim o testemunho de João sobre Jesus. Agora nos 3 sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, nesse está bem explícito o batismo em nome de Jesus. Mas no Evangelho de São João, que ele parece ser até um evangelho marcionita, não tem esta passagem que afirma explicitamente que João foi batizado por Jesus. Em São João 1, 26, 27, João respondeu-lhes, dizendo:
Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem não conheceis. Este é quem após mim e que é antes de mim, do qual não sou digno nem de desatar a correia da sua alparga. O que é coerente está no Evangelho de João, ele é bastante coerente com o testemunho da verdade da Naki Hammadi, onde se diz lá que João Batista só foi o testemunho da descida de Crestos. Certamente a mesma coisa que está no Evangelho de João, que João Batista só foi o testemunho da vinda de Crestos. Nessa altura do vídeo, a gente vai tentar mostrar a farsa do episódio de João Batista batizando Jesus. Eu vou ler aqui em Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17. E sendo Jesus batizado, saiu da água, eis que se lhe abriram os céus, e viu um Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado em quem me comprazo. Bom, o que é interessante vocês notarem é que João Batista tem duas confirmações divinas aqui, realmente. Que Crestos era o Messias e que João Batista o estava batizando. Bom, veja, a primeira confirmação é uma confirmação visível, que ele viu a pomba descendo sobre Jesus. E a segunda é auditível. Ele viu o próprio Deus falando que aquele realmente era seu filho amado. Então, baseado nessas duas confirmações, não restaria dúvida nenhuma, nem para João Batista e nem para ninguém, que João Batista realmente teria batizado o Messias de Israel. Bom, vamos entender o que João Batista estava pregando era a preparação do caminho de um Messias, nos moldes que está em Malaquias 3 e 4, e que esse Messias regeria com vara de ferro todas as nações e que começasse a implantar o juízo final na terra. Bom, a própria mensagem de João Batista era essa, né? Mateus 3,10: Já é posto o machado na raiz das árvores, toda árvore, pois, que não der bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Bom, juízo final. Como Crestos, ele não veio pregando juízo, pelo contrário, ele veio pregando o evangelho aos pobres, falando com mulheres prostitutas, curando os enfermos, etc. Nada disso era a missão do Messias de Israel, que João Batista estava pregando. Então, nesse momento, vendo essas atitudes de Crestos, esse ministério dele, ele duvidou, porque não era coerente o que Crestos estava fazendo com o que o Messias de Israel iria fazer. Aí então ele manda dois dos seus discípulos perguntarem, para Crestos se ele era aquele que havia de vir ou que deveríamos esperar outro. Aí vem uma indagação: mas ele não tinha as duas confirmações irrefutáveis, por que ele duvidou? Então isso aí nos leva a pensar que realmente esse batismo nunca existiu, Mas continuando, Aí ele questiona a Crestos, e Crestos tem uma resposta, não através da sua fala, mas através dos seus atos. Ele disse: de não ser João, o que tem de vícios e ouvidos, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e os pobres anunciam-se ao Evangelho. E dá um recado para João: e bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Então, ele não disse nem que sim, nem que não, mas esse gesto dele falar: vai lá e diz para João, tudo que você viu e ouviu, tudo que você viu e que ouviu, é que eu não faço as coisas que o Messias de Israel deve fazer. Então, a resposta é não, eu não sou o Messias de Israel, Bom, baseado nessa fala, Crestos confirma realmente que ele não é Messias, fazendo o que realmente não faria. Ele não faz, ainda faz, como eu digo, uma advertência a seus discípulos, e a João: bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Bom, vamos entender o que João Batista estava pregando era a preparação do caminho de um Messias, nos moldes que está em Malaquias 3 e 4, e que esse Messias regeria com vara de ferro todas as nações e que começasse a implantar o juízo final na terra. Bom, a própria mensagem de João Batista era essa, Mateus 3,10: Já é posto o machado na raiz das árvores, toda árvore, pois, que não der bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Bom, juízo final. Como Crestos, ele não veio pregando juízo, pelo contrário, ele veio pregando o evangelho aos pobres, falando com mulheres prostitutas, curando os enfermos, etc. Nada disso era a missão do Messias de Israel, que João Batista estava pregando.
Então, nesse momento, vendo essas atitudes de Cresce, esse ministério dele, ele duvidou, porque não era coerente o que Cresce estava fazendo com o que o Messias de Israel iria fazer. Aí, então, ele manda 2 dos seus discípulos perguntarem, para Crestos se ele era aquele que havia de vir ou que deveríamos esperar outro. Aí vem uma indagação, mas ele não tinha as 2 confirmações irrefutáveis, por que ele duvidou? Então, isso aí nos leva a pensar que realmente esse batismo nunca existiu, Mas continuando, Aí ele questiona, a Crestos, e Crestos tem uma resposta, não através da sua fala, mas através de seus atos. Ele disse: de não ser João, o que tem de vícios e ouvidos, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres anunciam-se ao Evangelho. E dá um recado, para João: e bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Então, ele não disse nem que sim, nem que não, mas esse gesto dele falar: vai lá e diz para João tudo que você viu e ouviu, tudo que você viu e que ouviu, é que eu não faço as coisas que o Messias de Israel deve fazer. Então, a resposta é não, eu não sou o Messias de Israel, Bom, baseado nessa fala, Cresces confirma realmente que ele não é Messias, fazendo o que realmente não faria. Ele não faz, ainda faz, como eu digo, uma advertência a seus discípulos, E a João: bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Então, vamos para uma outra forma de refutação do batismo de Jesus por João Batista. João viu Jesus aproximar-se dele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele, que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Bom, por esse verso a gente pensa que João anunciou antes de morrer que Jesus, que Cristo, era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele anunciou isso para a multidão, e então justamente isso deveria se espalhar pelo povo, e todo mundo teria esse conceito sobre Cristo, que ele seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ok. A gente sabe que Cristo, ele gostava de fazer perguntas aos seus discípulos sobre o que diziam sobre ele. O que diz os outros que eu sou? Vamos aqui em Marcos 8, 27 e 30. Jesus partiu com seus discípulos para o povoado de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas. E vós? Perguntou-lhe ele: quem dizes que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Então proibiu-os severamente de falar a alguém sobre esse respeito. Bom, ele gostava de questionar os seus discípulos para saber o que o povo dizia sobre ele. Bom, em nenhuma resposta dos seus discípulos, olha que até 2 dos discípulos de João Batista seguiram Jesus. E nem na boca desses discípulos foi dito que: olha, o que o povo está dizendo, tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então isso nos leva a crer que isso não foi falado, e consequentemente não houve esse batismo de João Batista sobre Crestos. Bom, a narrativa da patrística, que era que Jesus foi batizado nas águas por João Batista, era justamente para alicerçar a fé judaica cristã, de que Crestos era um homem e não como Márcio diz, que ele era um fantasma, e colocar Crestos submisso a João Batista. E João Batista, todo mundo sabe que era o último profeta de Jeová, do Velho Testamento. Assim fazendo, ele alinha Crestos ao judaísmo. Isso também, com o tempo, até algumas escolas gnósticas tentaram explicar esta mentira, trocando a afirmativa da Igreja Católica, que diz que a pomba era o Espírito Santo, trocam o Espírito Santo e a pomba por Crestos, descendo no batismo no homem Jesus, e o deixando na hora do julgamento de Herodes. Eu não sei qual é a pior, se é a afirmativa católica ou se é a afirmativa de algumas escolas gnósticas. Bom, para nós os marcionitas, Crestos era um fantasma, uma espécie de holograma
vindo do pré-Roma para a terra com a missão de dar a vida eterna a quem acreditar nele. Em suma, quem acredita em Jesus, foi batizado por João Batista, acredita na narrativa da patrística, que enganou até alguns gnósticos. A narrativa de Márcio, que até antes de Márcio era o docetismo, que Jesus não era um humano de carne e osso, mas sim um espírito vivificante que tinha aparência humana. Continuando, se seguir a narrativa da patrística, você tem que se batizar nas águas, para seguir o exemplo de Jesus, do Jesus católico. O pior é que hoje existem inúmeras formas de batizar, algumas em nome de Jesus, em nome da Trindade, nas águas correntes de piscina, só adulto, só criança, só na velhice e por aí vai. Então, se você acredita na narrativa da patrística, você vai ter que optar por um desses batismos nas águas, né? Agora, se você não crê no batismo nas águas, então eu te dou um conforto em Paulo. Paulo diz: portanto, fomos batizados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma nova vida. O batismo mencionado por Paulo é justamente o batismo na morte de Cristo, porque na sua morte, através da sua morte, né, na morte do crucificado, nós obtivemos uma nova vida. Então nós temos que seguir esse exemplo. Nós também temos que nos considerar crucificado, né, e morto lá na cruz, e ressurgido, né, dessa morte na crucificação, uma nova criatura. Para a gente terminar o vídeo, aí vem uma pergunta interessante: Creso se batizou, sim ou não? Essa pergunta é boa, né? Sim, Creso se batizou sim, por incrível que pareça. Creso se batizou, mas não por João Batista. Ele foi batizado pela nuvem no episódio da transfiguração. Como Paulo diz: em Moisés todos foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. E dizendo isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem eu me aprazo, e a ele ouvi. Então, esse episódio do batismo de Jesus, aqui na nuvem, na transfiguração, é realmente o episódio verdadeiro do batismo de Jesus. Você vê que eles, né, a patrística, eles copiaram até a fala do pai de Cressos aqui. Este é meu filho amado, né? E a ele eu vi. O batismo não pode ter sido o batismo nas águas por João Batista, porque João Batista, além de tudo, era um arconde. Se ele, Cressos, nunca se consentiria de ser batizado por um arconde. E tem outra: Cressos nem tinha matéria e nem tinha pecado. Não existe razão nenhuma, né? Não existe razão nenhuma para ele ser batizado. E nem nós. Não existe razão nenhuma de lavar os nossos pecados, né, dando um banho na nossa carne. Eu acreditava nisso. Muitos e muitos anos preguei isso, mas hoje eu não vejo coerência nisso. Bom, para encerrar, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? É difícil o vídeo, porque 99% acredita que Jesus foi batizado por João Batista. Se existem escrituras provando o contrário, elas foram ou interpoladas, adulteradas ou queimadas. Então a gente tem que fazer uma busca bem minuciosa. Eu acredito que eu fiz essa busca, coloquei aí algum conteúdo, né, da minha busca. Eu, como marcionita, não acredito de modo algum que Jesus, que Cristo, tenha sido batizado principalmente nas águas, né? E principalmente por João Batista, o último profeta de Jeová, né? Boa noite a todos.